Estamos de volta com a nossa convidada, a contadora de histórias, Gislaine Matos. Gislaine, nós falamos que é uma arte muito sofisticada. Ela envolve o corpo, a voz, as entonações. Vamos, assim, falar por alto sobre essa arte de contar histórias. O que ela exige? Olha, como qualquer linguagem artística, contar histórias tem uma poética própria, né? O que é a poética numa linguagem artística? É tudo aquilo que você utiliza para produzir aquela linguagem, seja na pintura, na escultura, na música, o que for. A poética seria como a ciência na produção de uma linguagem artística. No caso da arte de contar histórias, nós vamos ter, eu gosto de dividir isso em duas partes, né? A poética do contador de histórias entre o contador artesão e o contador poeta. O contador artesão é todo o preparo que você vai ter do seu instrumento para contar histórias. O que é? O seu próprio corpo. Então, implica a voz, os gestos, as expressões, os olhares, o ritmo da sua fala, que vai ser rápido ou devagar, dependendo da ação, os silêncios que você vai colocar, a interpretação, como é que você transmite uma emoção de um personagem, enfim, é toda essa parte que a gente vai chamar do instrumento, é como o pincel e o papel do pintor, né? Como é que ele vai pintar, como é que o contador vai pintar a sua história com os instrumentos que ele tem, que são corpo, gesto, expressão, voz, etc. O contador poeta é como que ele vai buscar na sua própria experiência de vida, no que ele ouviu, no que ele viu, no que ele experimentou, os recursos para colocar na sua própria história. Porque a grande arte do contador é construir o seu texto na cena da performance, ou seja, em interação com o seu ouvinte, com o seu público. Então, se ele sente que o público que ele está agradando o público, porque o contador é um sedutor antes de tudo, né, Miriam? Se ele sente que ele está agradando, ele vai. Se ele sente que ele não está agradando, ele acaba logo com aquela conversa, né? Como diz o meu amigo Olavo Romano, pega um atalho e chega logo onde tem que chegar. Então, essa interação que ele vai ter com o público faz parte da arte do contador. Aí no Sul se falava isso, quando eu fiz o curso que você trouxe aqui, né? Se você for contar a história para criança, você tem que ter uma energia própria. Se você começar muito devagarinho, daqui a pouco a criança não está nem prestando mais atenção. Não. Se você for contar para um idoso, é diferente. Exatamente. Então, você tem essa relação com o seu público, com o seu ouvinte, é algo que faz parte da arte do contador de histórias, de criar essa arte. Ou seja, ele vai chegar ali, às vezes as pessoas falam assim, que contos você vai preparar? Eu não sei quem são as pessoas que estão ali. Eu sei que eu tenho uma série de contos no meu bolso, mas eu vou chegar ali, eu vou ver o que vai fazer mais sentido e vou contar aquilo que faz mais sentido. Então, e tem uma regra que é de ouro, que não me lembro se foi a Ina ou se foi você que transmitiu. Você tem que sentir se as pessoas estão abertas para isso. Você não pode nunca impor uma contação de história. De repente chegar, gente, eu vou contar. Não, você tem que sentir esse ambiente, né? Exatamente. A pessoa tem que desejar o relato, a narrativa da sua história. Senão, vai ser uma chatice. Ela vai quer ficar longe de você o mais rapidamente possível. Então, como que você pode fazer isso? Primeiro, se você vai contar num teatro ou numa situação assim, as pessoas que vão ali vão para te ouvir, não é problema. Mas, se você vai contar num outro espaço, é preciso que as pessoas sejam motivadas para te ouvir. E o próprio espaço seja adequado, né? E que o espaço seja adequado. Então, a arte de contar história, ela tem várias coisas que precisam ser trabalhadas, não é? Não é uma coisa que você chega e começa a falar. Não é qualquer roupa, não é qualquer lugar. Ela realmente é uma arte requer um ambiente próprio, uma atmosfera que às você vezes constrói. Pode ser embaixo de uma árvore. Pode ser uma mesa de bar. Pode ser uma mesa de bar, não tem problema. Mas o contador, ele tem que ter uma presença de sentir o que é, naquele momento, necessário que ele faça para transmitir a história dele. E os valores, né, que você vai transmitir. Eu me lembro que você perguntava sempre lá no final do curso, o que você pretende levar para o mundo com as suas histórias? Porque de vulgaridade o mundo já está repleto. Nossa, cheio. Não precisa de mais nenhuma grama, não é? Nem um grão de vulgaridade. Nada. Já temos muito. Então, assim, você preparar, acho que histórias que levem alguma, que acrescentem alguma coisa, que transmitam
Você sabe, Miriam, que em todas as épocas, isso é um estudo feito, todas as épocas em que a humanidade teve no momento limite, na beira do precipício, por alguma razão, os contadores de histórias, eles apareceram no mundo todo. Isso tem uma explicação muito, muito simples, é que nesses momentos que a humanidade fica meio perdida, sem saber o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, que sentido tem tudo isso, há uma tendência da gente olhar para trás, para o tradicional e tentar buscar algum sentido para as nossas experiências. E nessa hora o contador ele vai trazer toda essa experiência que foi recolhida nos contos pelos nossos antepassados, pelas tradições antigas, pelos povos de outras culturas, que são, o que é? A experiência ela é colocada no conto numa forma de sabedoria. Então, a gente vê os contadores reaparecendo, por quê? Porque eles estão falando de valores, de ética, de transformações, de situações a serem aprendidas, eles estão dando sentido às nossas experiências. Por isso, o contador ele precisa saber o que ele está fazendo no mundo, né? E por isso, talvez que essa época que a gente esteja vivendo, eles novamente sejam tão necessários, né? Eles são tão necessários nessa época. Mas é isso que você estava dizendo, né? De vulgaridade o mundo já está cheio, não precisa mais. Então, é importante que o contador também ele não esteja ali só para entreter. Isso. Mas entreter é importante. Não, ele né? vai usar o entretenimento, porque é a forma, né? O canal é a diversão, é o entretenimento. É isso que o contador usa, mas para passar alguma coisa. Por que Jesus escolheu parábolas? Exatamente. Porque são as mais eficientes do que o discurso puro e simples. Exatamente. Não é? E eu me recordo uma coisa que sempre me emociona quando eu lembro disso. A Cecília. A sócia. Né? A Cecília disse que uma vez tinha uma criança que estava morrendo. E chamaram vários profissionais para... Ai, eu quase choro quando conto essa história, porque... tinha que preparar a criança para morrer. E ninguém teve coragem. E ela foi, e através das histórias, ela preparou aquela criança para morrer. Então, a função das histórias são muitas, né? Inclusive essas, né? Às vezes, preparar alguém para... Para chegar nesse planeta, para sair desse planeta, para saber o que está fazendo nesse planeta, não é? Eu agora tive um netinho, né? Estou com um netinho de 6 meses e ele pequenininho lá, ele ficava... Eu comecei a contar para ele a história dele, que ele veio de uma estrela muito linda, que ele ia ser muito bem recebido. E eu fui construindo uma história para ele. Ele é bebezinho, mas ele ficava olhando. Em algum nível, ele pode estar compreendendo, né? E conta uma história para a gente. Qual que você contaria nessa época tão conturbada, né? De amizades se desfazendo. Pegando um gancho com a sua primeira história, eu vou escolher te contar uma história, que é uma história que esse ano foi muito presente na minha vida, e que é a história de 2 amigos, porque eu acho que foi um ano assim que as relações de amizade ficaram às vezes estremecidas por uma série de questões que a gente não precisa de falar nelas, né? Todo mundo sabe. Mas é a história de 2 amigos. Amigos, cresceram juntos, vizinhos, e foram para a escola juntos, e ficaram adolescentes, e começaram a contar das namoradas, enfim, aquela amizade de infância que você diz assim, nunca vai se dissolver por nada. E eles, já rapazes, cultivavam seus campos, um de um lado, outro do outro, e no meio passava uma estradinha. Eles iam de manhã cedo cultivar seus campos, levavam sua marmita para a hora do almoço, paravam, comiam juntos e conversavam e voltavam de tarde para casa, muito felizes. Um dia, eles estavam cultivando seus campos e desceu um sujeito no meio dessa estradinha, passando por essa estradinha. Esse sujeito ele era muito estranho, porque de um lado ele era todo vestido de branco. A camisa era branca, a calça era branca, a manga da camisa era branca. E do outro lado ele era todo vestido de preto. Camisa preta, manga preta, calça preta. E ele acabou de passar e ele tinha uma cara estranha. Acabou de passar, um amigo disse para o outro, sujeito estranho, ele deve ser médico, todo de branco, né? O outro falou, que todo de branco? Ele parece ser um papa de defuntos, pois ele tá todo vestido de preto. Não é preto, é branco, né? Que branco é preto. E eles começaram uma briga horrível, é branco, é preto, é branco, é preto, é preto, é branco, é branco, é preto, é preto, é branco. E assim eles chegaram na aldeia e numa grande discussão e começaram a passar a luta física. E o povo não entendia, eles eram tão unidos, tão amigos e brigando daquela forma, tentaram separar e eles estavam completamente irracionais, emocionais. De repente,
aparece na praça um sujeito vindo de frente. E aí eles viram que o sujeito era vestido metade branco, metade preto. Eles olharam, mas por que você fez isso com a gente? Por que isso de ficar assim para a gente ficar confuso? O sujeito olhou para eles assim e disse: eu sou o Deus das aparências e o demônio das discórdias. Adoro quando as pessoas brigam por mim. Adoro quando vejo sangue correr por mim. E passou e foi-se embora. Então, essa história, eu gostei muito dessa história esse ano, porque realmente a gente precisa ter cuidado com o Deus das aparências e com o demônio das discórdias, porque eles podem nos pegar desprevenidos. E a amizade sempre é mais importante. Muito mais importante. Eu acho que é tentar achar as coisas que nós temos em comum, em vez de procurar dissensas, diferenças. Porque as diferenças haverá sempre. Mas alguma coisa nós havemos de ter em comum, independente de crenças, de partidos e de tudo mais, alguma coisa. E nós temos um segundinho ainda. Um segundinho. Eu queria só que você lembrasse. Você tem um site, né? Se as pessoas se interessarem. Tem um site, www.gislenematos.com.br. Ótimo. Fica esse convite, então, para você lá no site conhecer mais sobre o trabalho da Gislene. Até daqui a pouquinho.